Ele foi escolhido a dedo por Jesus. Andou com o Mestre por 3 anos, viu milagres, ouviu ensinamentos, foi enviado para curar e expulsar demônios. Mas algo deu errado. Seu nome se tornou sinônimo de traição. Mas será que sabemos toda a história? O que realmente motivou Judas? E o que aconteceu com ele depois daquela noite? Prepare-se para descobrir os segredos mais sombrios e surpreendentes sobre Judas Iscariotes. Para entender Judas, precisamos começar pelo seu nome. Judas é a forma grega de Judá, nome de uma das tribos de Israel. Mas o que realmente o distingue é o sobrenome, Iscariotes. Aqui está uma curiosidade que poucos percebem: Judas era o tesoureiro do grupo. Jesus confiou a ele a administração do dinheiro que sustentava a todos. Isso significa que Judas ocupava uma posição de confiança. Ele não era um mero seguidor qualquer, era alguém responsável pelas finanças. Os outros discípulos recorriam a ele para comprar alimentos e dar esmolas. Mas João acrescenta um detalhe revelador: era ladrão, e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Judas desviava dinheiro para si. A ganância já habitava seu coração. Algumas curiosidades mais fascinantes e pouco conhecidas: e Judas não foi o único a trair Jesus por dinheiro. Os líderes religiosos também o fizeram. Que nos quereis dar, e eu vô-lo entregarei? O preço? 30 moedas de prata, e o valor de um escravo ferido. O diabo entrou em Judas durante a última ceia. Lucas diz: então Satanás entrou em Judas. E João, após o pão e após o bocado, entrou nele Satanás. Não foi apenas uma decisão humana, havia um componente espiritual. Judas tentou devolver o dinheiro. Quando viu que Jesus foi condenado, arrependido, devolveu as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes. Mas era tarde demais. 2 versões de sua morte. Mateus diz que ele se enforcou. Atos, narrado por Pedro, diz que precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Provavelmente, a corda arrebentou ou o galho quebrou. Com o dinheiro, compraram um campo. Os sacerdotes, não podendo recolher o dinheiro ao tesouro por ser preço de sangue, compraram o campo do oleiro para sepultar estrangeiros. Chamaram-no Aceldama, que significa campo de sangue. A grande pergunta: por que Judas traiu Jesus? As teorias são várias, ambição financeira é a mais óbvia. 30 moedas era muito dinheiro. João já o chamava de ladrão. Decepção política. Talvez Judas esperasse um Messias guerreiro, que libertasse Israel de Roma. Quando Jesus falou de sofrimento e morte, Judas se frustrou. Manipulação espiritual. O Novo Testamento é claro, e Satanás entrou nele. Havia uma batalha espiritual por trás do ato. Talvez tenha sido uma combinação de todos esses fatores. Mas uma coisa é certa: ele nunca imaginou que Jesus seria condenado à morte. Seu plano talvez fosse forçar Jesus a agir. O detalhe mais comovente: Jesus chamou Judas de amigo até o fim. Amigo, a que vieste? Disse ele no jardim. Durante a ceia, Jesus lavou os pés de Judas também. Deu-lhe o pão molhado, um sinal de honra e amizade. E disse: o que fazes? Faze depressa. Talvez um último convite à reflexão. Mas Judas já tinha decidido. Mesmo sabendo da traição, Jesus não o expôs publicamente. Deu-lhe chances até o fim. Mas Judas escolheu a escuridão. Depois da morte de Judas, os apóstolos se reuniram e decidiram escolher um substituto, e Matias. Os Salmos 69 e 109 foram vistos como profecias sobre seu destino. Judas entrou para a história como o traidor. Mas a tradição também registra um boato estranho, e no século II, um grupo chamado Cainitas venerava Judas, acreditando que ele era o único que realmente entendeu o plano de salvação. A Igreja sempre rejeitou isso como heresia.
A história de Judas nos confronta com verdades profundas. A proximidade com Jesus não garante salvação. É possível estar na presença, ouvir os ensinamentos, ver os milagres, e ainda assim se perder. Judas se arrependeu. Mas seu arrependimento foi apenas remorso, não transformação. Ele devolveu o dinheiro, mas não buscou o perdão. Voltou-se para si mesmo, não para Deus. Pedro também negou Jesus, mas chorou amargamente e voltou. Judas se enforcou. A diferença? Pedro creu que ainda havia esperança.